Olá, está começando mais um Divã na TV e o tema do nosso programa de hoje é a inveja. E a gente vai iniciar o programa de hoje com a seguinte dúvida: por que será que as pessoas sentem tanta inveja ou por que será que elas são vítimas de inveja? E como é de costume, você enviou as perguntas para o divanaTV@gmail.com. A Verusca já leu e vai responder você agora, veja. Carlos, eu estou muito contente com a quantidade de perguntas que eu recebi através desse tema. Eu quero já agradecer a todos que mandaram suas perguntas pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail. É muito bom ter a participação de vocês. Eu já peço também que vocês mandem mais perguntas sempre, sugestões de tema. O endereço está em tela para você. É divanatv@gmail.com. divanatv@gmail.com. Vai ser muito bom ter sempre a participação de vocês. A primeira pergunta foi a seguinte: Carla Silva, que mora no Parque Edu Chaves. Ela pergunta: qual a relação da cobiça com a inveja? Existem várias formas de dizer isso, mas eu vou falar da mais simples, que eu acredito que fique mais fácil para a gente entender. Quando uma pessoa cobiça algo, ela quer para si aquele algo. Então é como se ela quisesse aquilo que ela cobiça para ela. O invejoso, não, ele quer para ele, mas na verdade não necessariamente ele quer aquilo para a vida dele. Ele quer tirar do outro, ele quer para ele para tirar do outro. Só que quando chega na mão dele, ele desinteressa. Era só para tirar do outro, tirar o que o outro tem. Então, se a gente parar para pensar num exemplo prático, então, por exemplo, você tem um carro, de repente o seu amigo cobiça seu carro e diz: eu quero aquele carro para mim, eu quero para mim aquele carro. O invejoso vai dizer: por que ele tem aquele carro? Ele não merecia aquele carro, eu mereço aquele carro. E vai fazer de tudo para tentar colocar até um certo desinteresse daquela pessoa com aquele carro. Esse carro não é bom, ele gasta muito, viu? Você não devia ter um carro desse, ele não é econômico, não tem valor de mercado, a cor não é interessante, mas para quê? Para convencer a pessoa de vender o carro. É uma forma que ele encontrou para a pessoa não ter, já que ele não pode ter, então a pessoa também não teria. Então, o que eu entendo disso é que todo invejoso quer tirar do outro aquilo que ele não consegue ter. É uma pessoa frustrada, não consegue alcançar o objetivo dele, então ele tenta desativar o outro, desanimar o outro de conquistar. A Miriam Thompson, quero um abraço aí para Miriam. Miriam completou ano esses dias. Olha, parabéns para você, que Deus te abençoe muito. Eu fiquei muito contente você, como presente de aniversário, fazendo perguntas para o Divã na TV. Então eu não podia deixar de te parabenizar, viu? Ela mora na Vila Medeiros. A Miriam diz o seguinte: a inveja faz mais mal para o invejoso ou para o invejado? Eu acredito que ela faz mal para os dois. Agora, é claro que o invejado, ele acaba sofrendo diretamente esse prejuízo por conta das armadilhas que o invejoso faz. Já o invejoso não se dá conta que ele é invejoso. Ele apenas acha que a outra pessoa não merece conquistar o que tem. Agora, se eu for colocar numa balança, os dois são prejudicados, mas o invejado ele é muito mais prejudicado por conta das armações que o invejoso faz a respeito dele, né? Tem mais uma pergunta da Miriam, que é a seguinte: o invejoso é um assassino incubado? Olha, Miriam, eu diria, como profissional, que ele é um assassino visível, ele não é incubado, é visível. As pessoas que convivem próximo sempre sabem quem são os invejosos, só ele que não se dá conta disso. Então, ele mata sonhos, ele mata projetos de vida, porque sempre vai ser aquela pessoa que vai estar minando o invejado, por não saber lidar com a conquista desse invejado. Então, na minha opinião, ele não é incubado, não. Ele é bem expresso, as pessoas que convivem prestam atenção, percebem. É uma pena que só ele não se dê conta do que ele está fazendo consigo também, não só com o invejado. A Ana Cláudia de Itaquera, também um abraço para as pessoas de Itaquera que participaram e mandaram suas perguntas. Como sabemos se somos invejosos ou se apenas queremos o melhor para as nossas vidas? E por coincidência, o que queremos é igual o que porventura pessoas possuem. Olha, na verdade não existe esse tipo de coisa não, né? Existe quem inveja e existe o invejado. Não é a pessoa que ela busca, ela tem realmente um interesse de crescer na vida, mas não é a inveja que traz isso.
É a busca, é o planejamento, é a estratégia, não é o fato de você querer o que o outro quer e pelo fato do outro querer, você querer alcançar. Não, eu diria que isso é a desculpa do invejoso. O invejoso precisa explicar o porquê é invejoso, então ele fica tentando encontrar explicações que possam cobrir a inveja dele. Então, essa história de que é coincidência, por coincidência aquilo que o outro tem é o que eu quero, não. É bacana a gente admirar. Isso é interessante. Eu admiro a força de vontade daquela pessoa, eu admiro como ela busca as coisas, eu admiro o fato dela ter conquistado uma casa, conquistado um carro, um relacionamento, enfim, admirar é uma coisa, invejar é outra. A inveja, ela tem um peso de maldade, ela tem um peso de ganância, ela tem um peso realmente ruim. É diferente de você admirar, que você se espelha e quer conquistar porque aquela pessoa é admirável nas ações. É bem diferente. A Juliana Clarim, que mora no bairro da Saúde, pergunta o seguinte: me sinto sufocada com as pessoas invejosas. Tenho próximo de mim, na minha família, e gostaria de resolver essa questão sem me indispor com ninguém. Como faço? Me ajuda, por favor. Olha, Juliana, é bem complicado a gente tentar fazer um omelete sem quebrar o ovo. Eu diria que você só tem duas alternativas nessa situação. Ou você realmente chega para a pessoa e diz: olha, não gosto da forma como você se coloca para mim. Não gosto da forma como você fica colocando, porque geralmente o invejoso também deprecia por não ter aquele bem ou não ter aquilo que ele gostaria de ter e não tem, ele quer tirar do outro, então ele deprecia. Então, você só pode questionar e dizer: olha, eu não concordo com você, eu acho que não é dessa forma, eu gosto, o importante é que eu gosto da situação. Só que isso vai fazer você se indispor, porque às vezes o invejoso é aquela pessoa que todo mundo gosta e ninguém vai contra o invejoso, com medo, na verdade, de também sofrer inveja. Então, quando alguém está na mira, tá sobre a mira dessa pessoa, então aquela pessoa vai virar a vítima, então para os outros está tudo adequado. Então, se você não quer se indispor, a melhor coisa que você tem a fazer é se afastar. Não tem outra opção. Ou você se afasta, ou você coloca a sua opinião. Chega aqui, ó, desculpa, não concordo. Se eu comprei isso é porque eu gosto disso. Se você acha isso, o problema é seu, não é meu. Só que nem sempre isso vai ser muito agradável, ainda mais quando se trata de um ambiente familiar. E a Tarjoli Mendes, que é a última pergunta, infelizmente eu não consegui ler todas as perguntas que eu recebi, mas eu vou para a última pergunta. Doutora, a inveja pode paralisar as pessoas? Olha, Tarjoli, infelizmente a inveja pode paralisar sim. É muito difícil para o invejado ficar sendo sabotado o tempo todo. É muito difícil para o invejado ficar recebendo aquele monte de negativas a respeito daquilo que a pessoa conquistou. Então isso paralisa. Só que tem uma dica: não se permita isso. Quando você percebe que tem alguém que está ali perto, sempre negativo, pesando negativamente, colocando empecilhos, olha, se afaste ou não dê muita atenção, porque senão você vai ficar paralisado. Nem cresce você e nem cresce o invejoso, que ao invés de cuidar da vida e das conquistas que deveria ter, fica se espelhando em você para tentar te atrapalhar. Tá certo? Muito obrigada aí pelas perguntas, continue escrevendo pra gente. Olha, Carlos, eu fico muito contente de poder ajudar essas pessoas. Espero que você esteja satisfeito com as respostas que a Verusca te deu. E se você quiser enviar perguntas para nós para o próximo tema, que será compulsão, não esqueça, o e-mail é divanatv@gmail.com. E agora nós vamos falar com a pedagoga e psicóloga infantil Tereza Cristina. No nosso espaço clínico de hoje eu estou com a Tereza Cristina Bello Matsumoto, que é psicóloga e pedagoga infantil, e vai estar conversando comigo, falando sobre a inveja infantil. Tudo bom, Tereza? Obrigada por estar aqui participando no Divana TV. Olá, Verusca. Para mim é um prazer estar aqui. Tereza, eu queria entender como é que funciona essa questão das crianças sentirem inveja. Falar de inveja é falar sobre desejos, coisas que muitas vezes as pessoas desejam e querem para si e para o outro também. Mas a inveja infantil, ela acontece muitas vezes de forma bem mais forte do que a para o adulto.
As crianças, elas têm bem mais declarada a inveja. Você observa muito mais declaradamente a inveja do que um adulto. O adulto, ele é bem mais controlado, né? Quando ele deseja alguma coisa, ele mesmo pensa para si como que ele vai conseguir, e assim ele vai almejando e trabalhando em cima daquilo. Já as crianças, elas declaradamente dizem o que elas desejam, o que elas querem, e quando elas não são atendidas, elas ficam, ao mesmo tempo que rodeando, fazendo um cerco em cima da pessoa com quem elas sabem que detém o poder para poder conseguir aquilo que ela deseja, e ficam muitas vezes pedindo várias vezes a mesma coisa. Isso se torna, de certa forma, para o pai uma coisa irritante, até que ele não aguenta e cede ao desejo que o filho tanto quer, que a criança tanto quer. Quando os pais se sentem muito irritados, já não estão aguentando mais esse tipo de rodeio que a criança tem em torno de um desejo, uma coisa, eles cedem. Cedem e muitas vezes dão um crédito para a criança em relação ao que ela está desejando. Ou seja, muitas vezes ela pede a mesma coisa, o prejuízo é que ela se torna, a criança acaba se tornando um alvo para... um alvo não, ela acaba muitas vezes vendo que o próprio pai, a própria pessoa, é a única pessoa que vai sempre dar a ela o que ela quer, qualquer coisa. Então ela não tem limite para o desejo dela. Ela pode pedir tanto como um doce, como um tablet, como um computador, outros desejos que vão se tornando cada vez maiores e mais caros, né? Quanto mais a criança vai crescendo e vai vendo a possibilidade daquele desejo se concretizar, mais vão se tornando maiores os desejos e os pedidos, na verdade, de presentes, né? E como é que os pais podem fazer para resolver quando se trata de irmãos, e irmão tendo inveja de irmão? Eu diria que um pouco de tolerância, né? O mais velho, normalmente, ele sempre quer as coisas porque ele é o mais velho, então ele pode ter tudo, né? E o menor, normalmente o menor, ele quer também ter, mas porque ele se acha no direito de ter. Então, na verdade, é colocar os dois num patamar, cada um no seu lugar. Normalmente eles pedem muito, algumas crianças vão até falando. A criança, ela transmite, existem crianças que já falam direto, né? Olha, você dá mais carinho para ele do que para mim. E outras não, elas já no comportamento, elas demonstram que estão querendo o carinho. E tem até, quando você vai ver no histórico, ela tem um irmãozinho, um bebezinho e tal. Então, ou ela começa a passar a ter medo do escuro, ou ela começa a pedir carinho na hora de mãe, não esquece de dar meu beijinho, você dá beijinho de boa noite para ela, dá um beijinho de boa noite para mim também. Ou comportamentos de briga na escola demais, né? Brigas com coleguinha, professora. Então, ou ela vai transmitir falando, ó, você dá mais carinho para ela do que para mim, ou ela então já começa a brigar e fazer esse tipo de comportamento. Que dicas que você pode dar para os pais para que eles orientem seus filhos ou conversem com eles para resolver essa questão? A melhor dica é dialogar com este filho e colocar cada um no seu eu. Olha, você tem isso porque você é mais velho. Ou você tem essa prioridade. E colocar para o outro menor o que ele tem de bom que o outro não tem, né? Se você elogiar o menor e acrescentar o que ele tem ao seu redor, que faz parte das coisas dele, que o outro não tem, você está colocando essa vantagem para ele. E que mais para frente ele pode ter ainda mais e melhor. Já o mais velho, colocando na condição de que, olha, você tem... porque isso faz parte, isso foi possível, né? Então, a menor não tem, então vamos deixá-la utilizar na medida que você estiver do lado, mostrando cuidado e tudo mais, né? Mas a dica mais assim, legal, que as crianças gostam muito, é você contar de você o que aconteceu com você em certas ocasiões. É contar histórias. Porque contar uma história para uma criança é a coisa melhor do mundo. As crianças gostam de histórias. Então, se você chega para o seu filho
e fala para ele uma experiência sua de vida, como por exemplo, olha filho, quando eu era pequenininha da sua idade, eu fazia tal coisa, porque a mamãe ou o papai não tinha isso. Mas eu criava, eu fazia isso, isso, isso. As crianças vão ficar até imaginando como que você conseguiu ter essa ideia. E vão pensar, imaginar o que elas poderiam fazer ao invés de querer aquele objeto de desejo que tanto elas viram na mão de outra pessoa. É criar uma imaginação para elas, é dar vida à própria imaginação para outras coisas. Então o objeto de desejo dela não é, tem uma explicação para não ser o objeto de desejo. Ela vai falar, não, eu não quero aquilo porque aquilo não vai me satisfazer em outras necessidades, outras coisas. Então eu vou inventar uma outra coisa. E assim a criança vai, com seu jeitinho, imaginar uma outra forma, vai entender a situação. Na escola, acontece muito isso com os alunos, de terem inveja entre eles, ou num grupo social? Olha, não dá para controlar, por exemplo, assim, para dizer se tem mais com irmãos ou com na escola. Porque na escola ele tem uma diversidade de coisas que a criança pode ver e desejar tudo ao mesmo tempo, ou só aquele em particular que é com um amiguinho que ela vê todos os dias, né? Em casa, a incidência é menor, porque é também mais controlável, porque os pais estão ali, pode dividir a atividade, aquilo que é objeto de desejo de um irmão, né? Pode dividir, ou mesmo controlar, ele pode, uma maneira é tirar aquilo que está incomodando, ou que os dois estão desejando, que está criando intriga entre os irmãos. Na escola, o comportamento dos professores ou das pessoas é diferente também. Então, em cada caso, há um caso. Mas o índice, normalmente, assim, acredita-se que uma criança, a inveja ocorre tanto num ambiente familiar, como também socialmente. Mas é controlável a partir do momento que a educação proporciona isso para ela. Olha, vamos então equilibrar, né? Desde que os pais, né, estejam à frente, sempre equilibrando o objeto de desejo, até onde eu posso ir com aquele desejo da criança, do que ela quer. Tereza, deixa uma dica para os pais, para que eles possam ajudar seus filhos a não terem inveja. O que o pai ou a mãe pode fazer? Sentar com essa criança. Em alguns momentos, quando a criança menor, o irmão não está perto, dá atenção carinhosamente, mexer no cabelo, mostrar o quanto ela é bonita, elogiar suas lições, falar com ela carinhosamente. Chegue seu filho perto de você, dê um abraço gostoso, converse com ele e fale o quanto ele é bonito, o quanto ele é importante para você. E também elogiando. E aí você aproveita e coloca, olha, fico tão triste quando você fica parecendo que nem a nenê, ou fica fazendo dengo. Não precisa, a mamãe gosta de você, o papai gosta de você. Então, você aproveita sempre esse momento carinhoso, que é para realmente dar a atenção que ela quer. Então, aí você vai diminuindo aquela necessidade dela de... aquela ansiedade, aquela necessidade de estar com o afeto faltando. Porque ela pode imaginar que está faltando, mas não está. Porque se você tenta dividir esse afeto, a criança também vai perceber que você ela vai ter o carinho e a atenção dos pais quando o outro também não está por perto. Porque quando estão os dois juntos, também é difícil. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui nesse espaço clínico, orientando os pais, orientando a todos. Olha, obrigada por ter participado com a gente, viu? Prazer foi meu, Veriusca. Tchau. Tchau, até a próxima. A senhora já foi vítima de inveja? Já. A senhora poderia contar uma história ou falar se essa inveja foi prejudicial para a senhora de alguma forma? Foi porque, né, numa forma assim, inveja assim de trabalho, né? Trabalhava com uma pessoa e assim ela tinha muita inveja, né? Mas eu creio que, sabe, a inveja acho que é a pior coisa, o inimigo. Porque se você tem inveja, se o próximo tiver inveja de você, você não é feliz com você mesmo, né? Então você tem que ter você, primeiramente, gostar de você, né? Para não ter inveja do próximo, né? Dona Maria, a senhora acha que a inveja ela é capaz de atrasar a pessoa em alguma coisa, a pessoa que está sendo invejada?
Capaz, sim. Porque inveja, eu acho, né, assim, né, como os católicos falam, né? Agora eu sou uma cristã. Eu acho assim, maior, assim, falam assim que é maior macumba, né? Mas eu acho que não chega a ser maior macumba. Eu acho que chega a prejudicar a pessoa, porque a inveja é muito, né? Você vê a pessoa tem tanta inveja daquela pessoa, você tá feliz no casamento, no trabalho, e isso aí prejudica um pouco, sim. Mas se você tiver fé, isso aí não vai te prejudicar em nada, né? Porque o Senhor tá, né, na sua presença, nossa presença, né? Tá bom, muito obrigado, Ana Maria. Tá, obrigado, a senhora foi muito gentil. Deus abençoe a senhora também. Você acha que a inveja ela é capaz de atrasar o lado da pessoa? Com certeza, atrasa muito, porque tem gente que tem inveja do algo que a pessoa tem, que eles têm tanta inveja que faz de tudo para até a pessoa perder aquilo. Você pensa que a inveja pode ser uma incapacidade da pessoa? Ela não tem capacidade de fazer o que você faz ou ter o que você tem, então ela tem a inveja? Não, não tem. Entendi. Tá bom. Obrigado, Josimar, né? Boa tarde pro senhor. Tá. E o Divana TV falou com a escritora e pedagoga Camila Yuspa. Eu fico pensando, o que será que o escritor pensa sobre esse tema da inveja? Porque eu creio que, por ser escritor, ele deve criar uma certa inveja em algumas pessoas. Porque tudo que você faz que cria uma notoriedade, com certeza gera a inveja. Então vamos ver a entrevista. Assim, eu acho que a pessoa que tem inveja, ela não se conhece o suficiente. E você se conhecendo, você vai ver as suas qualidades e defeitos. E naquilo que você é bom, você pode aperfeiçoar mais. A competição, ela vem desde quando a gente é criança. Porque os nossos pais, eles querem colocar os filhos em tudo quanto é escola. Aí sai da escola, tem que ir pro balé, judô, natação, inglês, espanhol, canto, música, enfim. E isso acaba minando um pouco a infância. E assim, o que é bom é você fazer aquilo que você mais gosta, se destacar na medida certa. Você canalizar, por exemplo, o agressor, é legal ele fazer esporte, porque ele vai canalizar aquela agressividade dele. Quem é invejoso não admite, ela fala que não, que ela é assim, e geralmente a pessoa acha que ela merece mais do que as outras. Mas eu acho que para você melhorar a inveja, você tem que fazer aquilo que você se destaca mais, porque nem todo mundo vai ser bom em determinada coisa. Por exemplo, eu posso ser muito boa para escrever, mas eu sou péssima nos esportes. Tem pessoas que se destacam. Então, cada um na sua área. Eu acho que isso já ajuda bastante. O invejado, ele sofre por causa até de uma energia ruim. Mas a pessoa que é invejada, ela não deve deixar de se destacar e fazer aquilo que ela faz. Ela tem que continuar firme, ela tem que seguir em frente. O respeito mútuo e a boa convivência já faz muita diferença. Em todo lugar tem inveja, em todo lugar existe o bullying, e desde que a humanidade existe, já teve essa questão da inveja. Você pode pegar o Caim e o Abel na Bíblia. Como Caim não deu uma oferta muito boa para Deus e o Abel deu o melhor, o Caim ficou com inveja e assassinou o Abel. Foi o primeiro homicídio da história. Então, isso sempre existe. É só você saber administrar e canalizar isso. Olha, eu acho que se você tem alguma coisa boa, você tem que usufruir dela. Eu acho que tem que aproveitar bem, né? Se você tem uma família legal, você tem que curtir. Enfim, né? Tudo é uma questão de como você lida com o problema. Pode entrar através do site www.camilaiuspa.com.br. Quero muito agradecer a todos por essa força. Eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. E eu quero agradecer por todo o carinho, por toda a dedicação e toda a atenção. E que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de enviar perguntas para o próximo tema, que será sobre compulsão. É só você enviar no e-mail divanatv@gmail.com. Não se esqueça. E Verusca, como terminaremos o programa de hoje? Carlos, é realmente uma reflexão interessante que a gente tem que fazer a respeito desse tema. Porque se a gente for parar para pensar no ângulo do invejoso, o invejoso é aquela pessoa que é uma pessoa frustrada, não consegue conquistar as coisas na vida, não consegue alcançar patamares sociais adequados,
Então ela passa a vida tentando destruir aqueles que conseguiram conquistar coisas. É interessante que eu escutei algo esses dias a respeito de uma pessoa que chegou no carro de uma outra que tinha comprado e foi buscar um defeitinho para poder falar a respeito do carro. E achou um micro risco. Pensa um carro zero. A pessoa acabou de comprar, feliz da vida, e o invejoso foi lá, pena que tem esse risquinho que veio de fábrica. Então o invejoso é essa pessoa que está sempre buscando o lado negativo das conquistas do outro. Justamente por ele ser uma pessoa frustrada. Agora, você que é um invejado, é como se você tivesse toda hora perdendo energia para o invejoso, porque ele suga você, ele desgasta você. Então, como é que a gente pode refletir a solução disso? Para você que se der conta um dia que está sempre negativo, buscando defeito nas coisas dos outros, buscando sempre o lado negativo, será que não vale a pena você se dar conta que você está invejando aquele bem? Será que não vale a pena você acordar e passar a viver a sua vida, conquistar as suas coisas, ao invés de tentar destruir aquelas conquistas das pessoas que convivem com você? E para você que é invejado, comece a não dar muita importância para tudo que falam para você. Você gostou do bem? Da casa, do carro, seja lá do que for? Isso é o mais importante. A parte negativa que trazem para você pode ser inveja. Não caia nessa. Resguarde sua energia, resguarde a sua força. Se Deus te deu a oportunidade de conquistar esse bem, seja ele qual for, e não só o bem, às vezes é porque a pessoa é admirada, é querida na família, é querida no mundo social, porque também tem um invejoso afetivo. Só porque afetivamente a pessoa está bem, está feliz, às vezes a pessoa que é invejosa, ela quer destruir aquilo. Quantos e quantos aí com relacionamentos que às vezes são até destruídos por conta de pessoas invejosas, que não conseguem ter uma vida afetiva, não conseguem ter um casamento adequado, não conseguem, enfim, viver. E as pessoas se deixam de lado. E o pior é que às vezes o invejado não percebe e entra nessa história. Então, queridos, por favor, realmente reflitam sobre isso. Se tem alguém que está sugando energia de você, se afaste. É melhor do que você adoecer. É melhor do que você acabar sendo sugado e daqui a pouco você está até doente. Porque tem invejoso que tira tanta força que te adoece. Então se afaste, comece realmente, disfarçadamente, comemorar suas conquistas. Também tome cuidado com isso. Não é todo mundo que comemora as conquistas junto com você. Consiga pensar sobre isso. Às vezes você chega no ambiente de trabalho contando uma conquista e não percebe que as pessoas ali não estão prontas para comemorar com você. Isso acontece às vezes com famílias, acontece no mundo social, acontece no trabalho. Então, escolha as pessoas que vão comemorar com você. Aquelas que não vão comemorar, silêncio, ajuda, pelo menos a preservar você, tá certo? É a reflexão de hoje. E se você quiser mandar também alguma opinião, alguma orientação, pedir ajuda, escreve para o Divã, eu faço questão de orientar você. Porque eu fico pensando quantos que estão vendo esse programa, às vezes estão passando por situações tão difíceis e não se dão conta que estão sendo vítimas de algum invejoso. E se eu puder ajudar você a se livrar disso, eu vou ficar muito contente. Porque Deus tem o melhor para você. E eu não quero que um invejoso tire isso. Afinal de contas, conquistas dadas não podem ser perdidas. Tá certo? Tchau e até o próximo Divã na TV. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe Carlos, até o próximo Divã na TV.